Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Eu sou a Aline. Se você está chegando agora, seja bem-vindo e não esqueça de clicar aqui no gostei e tocar o sininho para você poder acompanhar as próximas aulas. Então, conforme prometido, hoje nessa aula nós vamos aprender a fazer uma touca de cetim, que é um produto super vendável e tem uma série de benefícios assim pro cabelo. Se você não conhece ainda, dê uma passadinha no meu Instagram, que lá onde tem o post das toucas, eu descrevo um pouquinho da parte dos benefícios, ou no Google mesmo você vai achar bastante informação. Então, vamos começar? Bom, turma, então para iniciarmos nessa primeira etapa, eu trouxe aqui um exemplo, né? A gente vai fazer aqui na folha do papel, só para vocês visualizarem como que a gente vai fazer a dobra do tecido, tá? Então, assim, primeira, imagine que essa folha que seja o seu tecido, então você vai dobrar ao meio e depois aqui, ó, de baixo pra cima. E você vai fazer uma meia lua, aqui, ó, tá vendo que ficou a pontinha aqui? Então, vamos lá. Daí, aqui pra fazer a meia lua, você pode utilizar aqui um pedacinho do elástico. E, ó, e depois acertar. Oi, ficou torto aqui, tá? Que eu tô sem o compasso. Ou utilizar um compasso. Ó, vou marcar aqui. O ideal é que fique bem certinho, tá? Geralmente, as minhas eu coloco aqui 27 centímetros. E aqui também, né? 27 centímetros. Porque depois a gente vai ter uma margem para poder fazer as duas costuras e virar, né? Por isso que eu deixo 27. Talvez com 25 dê certo, mas tem que tomar cuidado para não ficar uma touca muito pequena e ficar desconfortável na cabeça. Ou quem tem bastante cabelo, também não correr o risco de não servir a touca. Mas, se você quiser aproveitar mais o seu tecido, né, e fazer duas toucas, por exemplo, com uma medida de 1 metro de tecido de cetim, o ideal é que você faça com 25, né, para dar o diâmetro de 50, mais ou menos, tá? Mas aqui, geralmente, as minhas estão bem assertivas, né? Eu tô fazendo elas com 27 centímetros. Depois, no final, vocês vão ter uma ideia de tamanho, tá? Então, aqui, agora, nessa parte aqui da meia-lua, vocês vão fazer o corte. Então, eu vou cortar aqui, ó, pra vocês conseguirem visualizar. Que é exatamente isso que nós vamos fazer no tecido, ó. Ao abrir, vejam que eu já tenho aqui uma parte do tecido, tá? Então, nós iremos precisar de duas partes do tecido. Aqui o meu já tá cortado e alfinetado, ó. Bom, agora, depois de cortado, nós iremos juntar as duas partes do tecido para que a touca fique dupla, né? Ou seja, ter o lado brilhante tanto para fora quanto para dentro, né? Algumas pessoas acabam fazendo com uma camada só que daí a parte brilhante, que é a parte que fica no cabelo, e a outra parte, ó, que é um pouco fosca, fica para fora. E às vezes a pessoa pode confundir, colocar a parte brilhante para fora e a outra para dentro e não ter o resultado esperado, né, com a touca. Então, eu acho mais apresentável fazer ela em duas camadas, né? Mas também é uma opção se você quer deixar o seu produto mais barato. Bom, então agora, pessoal, a gente vai pra máquina e a gente vai passar uma costura em toda essa parte aqui da volta. A gente vai dar a volta nela e a gente vai deixar mais ou menos 2 dedos aqui pra gente poder desvirar. Então, vamos lá para a próxima etapa. Então, pessoal, já posicionei aqui o tecido na máquina, né? Estou utilizando o calcador Teflon para deslizar melhor e impedir que
o tecido fica enrugado, né? E agora, para iniciar a costura, eu vou fazer o retrocesso. Estou utilizando a agulha fina, tá? Com uma linha de qualidade. O comprimento eu coloquei no 2 para o ponto básico. Aqui o cetim, uma dica interessante também, evite comprar o tecido vincado, observe se não tá desfiado também, né? E sempre quando for costurar, a gente vai ajudar aqui com a mão. Bom, então eu vou iniciar, já fiz o retrocesso e a gente vai costurar toda a borda. Aqui eu deixo mais ou menos o tamanho aqui do calcador, pra ficar bem certinho e alinhado. E aqui, ó, gente, uma dica importante, a costura aqui é sempre reta, então eu que vou, ó, deixando sempre, procurando deixar o tecido sempre reto. Se precisar, eu dou uma ajustada aqui. Bom, gente, então cheguei aqui no ponto final, deixei mais ou menos 2 dedos para poder desvirar o tecido e agora eu vou fazer o retrocesso. Que nós já vimos como que faz o retrocesso na aula da Janome, que tem lá a máquina Janome, que é a aula anterior, né? Que nós fizemos nossa primeira costura básica. Então, se você não viu, corre lá pra ver, né? Pra você não ficar sem saber essa etapa aqui, tá? Uma outra dica que eu esqueci de falar também, não utilizem pra touca o cetim com elastano, tá, pessoal? Por quê? Porque vocês vão ter uma dificuldade maior na costura, né? Geralmente tecido com elastano é um pouco mais difícil de fazer. E o cetim bom mesmo é esse sem elastano. Bom, então tirei aqui da máquina. E agora eu vou posicionar aqui a câmera, só para vocês poderem visualizar. Bom, vou virar aqui para minha câmera. Bom, turma, então voltei aqui, já, ó, deixei aqui o buraco pra gente poder desvirar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou encaixar aqui meu dedo. E na outra ponta aqui, ó, eu vou pegar outra ponta. Então, eu vou abrindo assim, ó, lá pra baixo, pra ficar fácil de poder desvirar. Daí, eu faço assim. E puxo aqui. Com bastante delicadeza, porque o cetim pra desfiar é muito fácil. É um tecido bem sensível. Bom, gente, então aqui, ó, a gente ainda não vai fechar, porque é por essa parte aqui aberta que a gente vai poder passar o elástico. Então, o que que nós iremos fazer agora? A gente vai passar mais uma costura aqui, ó, e vamos fazer a volta completa novamente, né? Então, aqui a gente vai deixar mais ou menos uns 2,5 centímetros,
né? Se você quiser uma touca menor e mais assim, com a borda maior, pode deixar 3. Geralmente eu tô fazendo ela com 2,5 centímetros. E é isso. Então, agora a gente vai passar a costura em toda a volta, tá? Então, vamos lá pra máquina e depois voltamos. Olha, gente, já posicionei aqui na máquina, tá? Mantive mais ou menos os 2,5 centímetros. Não deixa menos que isso, porque senão não fica legal a touca, ela fica toda enrugada depois quando você passar o elástico. Quanto maior aqui, fica mais bonito o produto final, tá? Então, vamos lá, vou fazer aqui o retrocesso. E agora, pessoal, chegando aqui no final, a gente vai fazer o retrocesso. Ó, gente, finalizamos aqui, né? Aqui eu fiz o retrocesso e agora a gente vai passar o elástico. Então, o elástico não tem, assim, eu não vou dar uma medida exata de quanto que a gente vai cortar o elástico, porque o ideal é a gente passar o elástico e depois fazer essa medição na cabeça, porque daí você vai ter uma noção se vai ficar largo, se vai ficar apertado. O ideal é que não fique apertado, né? Porque como é uma touca pra dormir, então o ideal é que ela fique bem confortável. Ah, e falando em conforto, uma coisa que quando eu anunciei que eu ia fazer a aula referente, ensinando a fazer a touca, os meus modelos eu tinha feito a borda utilizando a fita de cetim, mas eu não achei que ela ficou mais confortável. Pelo contrário, quando a gente faz assim inteira com tecido de cetim, por ele ser mais molinho que a fita, fica bem mais confortável. Então, eu não tô mais utilizando a borda com a fita de cetim. Fica lindo usando a fita de cetim, mas pelo conforto, assim, eu prefiro mesmo fazer o produto mais confortável. Então, agora eu vou pegar o elástico e pra passar aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou dar um nozinho aqui utilizando um grampo mesmo de cabelo, porque ele tem
ele é encapado aqui, ele não vai puxar o tecido pra correndo o risco de desfiar. Então, eu dou um nozinho aqui bem reforçado na ponta, pra não escapar. E daí a gente começa a passar aqui por dentro. Bom, gente, então chegando aqui no final, ó, encontramos as duas pontas, daí é só dar um nozinho, né? Depois que você já fez a medição na cabeça, já viu que ficou confortável, pronto. E agora, a gente vai fechar aqui esse pedacinho, passando uma costura nesse pedacinho que ficou aberto, ó. Então, eu vou passar aqui a costura e já finalizamos. Então, aqui, ó, pessoal, vou passar bem na pontinha, tá? Pra ficar bem discreto. Feito isso, produto finalizado, e agora eu corto os excessos aqui de linha. Ah, e uma coisa super importante, gente, é legal, né, com a pandemia, devido à pandemia, higienizar o produto após a costura. Então, pro cetim, geralmente, ideal é não colocar na máquina, né, pra não estragar o tecido. E você pode utilizar uma bacia normal, com sabão líquido, deixar um pouquinho de molho e depois enxaguar e colocar para secar, tá? Então, é dessa forma que a gente conserva o cetim. Agora, eu vou pôr aqui a foto. Olha, já arrumei aqui. Olha que linda que ficou. Então, agora, aqui na finalização da nossa aula, eu vou colocar as fotos das que eu finalizei, ó, eu fiz uma em azul também, olha que lindo a azul. Ficou muito bonita. Então, é isso, pessoal. Olha que linda que ela ficou. Bom, gente, então é isso. Espero que tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não deixe de curtir aqui, clicar no sininho para acompanhar a próxima aula. Então, missão cumprida, trabalho finalizado, nossa touquinha. Então, é isso. Boas vendas e até a próxima aula.